Boa tarde, povo de Deus! Mais uma escola de missões. Vamos ter uma aula especial hoje, baseado neste livro aqui, ó. Fazedor de Tendas. Você vai descobrir hoje que tipo de evangelista você é, que tipo de missionário. T1, T2, T4 e T5 aí. T1, T2, T3, T4, T5. Pulei um, né? Tamo junto, tamo junto. Bom ter você aí que também está assistindo no YouTube, você que participa do TOD, toda terça-feira à noite. Nós temos vídeos aí para a Escola de Missões TOD. Sejam bem-vindos. E você do Zoom, né? A escola verdadeira, né? Os matriculados, sejam bem-vindos. Vamos fazer oração? Pedir para o pastor Matheus fazer oração e a gente vai para a nossa aula concentrados aqui no assunto. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um momento desse, em que nós nos reunimos aqui para aprender mais da tua missão também, e como ser mais eficientes na tua obra. Por isso, hoje te pedimos que o Senhor venha estar conosco agora e nos ajudar a entender aí a melhor maneira para fazer a tua missão também, para fazer parte da sua missão. Cuide da gente agora neste momento, em nome de Jesus, é o que pedimos. Amém, Senhor. Amém, amém. Você que está assistindo aí, já curte, compartilha, já segue nosso canal, estamos com quase 2.500 pessoas, queremos fechar, nesse mês eu queria fechar 3.000, mas se você ainda não é seguidor, é o seu momento. Esse livro aqui, amados, é um livreto, né? Um livreto, eu pedi para você um livreto, é um livro bem extenso, tudo sobre missão, muito bom, de Patrick Lai, né? Fazedores de tendas. E eu quero falar os tipos de missionários hoje, é uma aula para você pensar que tipo de missão você se encaixa melhor, certo? Eu vou explicar para vocês aqui, e eu vou colocar aqui na tela um quadro, para você olhar bem esse quadro, e você vai escrever aí no YouTube, ou aqui na classe vai dizer qual tipo de missionário você se adequa mais, T1, T2, T3, T4, T5. E nós vamos conversar sobre isso no final da aula. Então fica ligado para você já escolhendo, ó, não, T1 não me encaixo muito, T2, não, quando eu for para o exterior eu quero ser esse, aqui no Brasil eu posso ser esse, entendeu? Esse é o caminho. Deixa eu só pegar aqui, que eu pensei que estava aqui já na linha de sucessão aqui, ó, quer ver? Onde que eu botei? Ah, tá aqui, ó. Eu já vou deixar aqui na agulha, para quando a gente quiser compartilhar com você, já fica no ponto, né? É um quadro dos tipos de missionários. Vou mandar para mim mesmo aqui, já fica na agulha, né? Tá aqui, pronto. Feito está. Ok. Meu povo, para a gente aquecer, vamos ler aí 1 Coríntios, capítulo 9. Abre sua Bíblia aí. Um texto poderosíssimo, pesadíssimo. Paulo, 1 Coríntios 9, verso 16. Acha aí na sua Bíblia. E vamos ler junto aí, ó. Diz assim, 1 Coríntios 9, 16. Diz assim, ó, se anuncio o evangelho, não tenho nada de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Olha só, pregar o evangelho não é nenhuma glória. Ah, eu sou pregador, você não tem glória nisso. É mais do que obrigação, porque Jesus morreu por nós, nos salvou. E ele até pergunta, o que eu vou fazer, né? O que seria de mim se não pregasse o evangelho? Isso é o sentimento de Paulo e pode ser o nosso sentimento. Agora você pode ser um tipo específico de missionário. Pregar o evangelho é para todos, entendeu isso? Todos. Agora, que tipo de pregação você vai fazer? Vamos lá. Os tent makers, né, que são os fazedores de tenda, por isso que é T1, é tenda, de T de tenda. Então, que tipo de fazedor de tenda você é? Primeiro tipo, vamos lá. Primeiro tipo, amados, ele vai para aquele país ser missionário, na verdade, ele vai para trabalhar. Ele trabalha, por exemplo, vamos supor que você é funcionário da Apple aqui no Brasil, certo? E a Apple fala assim, Mateus, a Apple tem a voz de Deus, né? Mateus, você vai para a Índia fazer celulares, sei lá, mexer nos softwares. Aí você vai para lá pela sua empresa, pela empresa que te contrata. E você vai como executivo, como alguém, porque ninguém vai mandar um cara para mexer no botãozinho do celular lá, né? Você é alguém que é importante, alguém que vai estar liderando, sei lá, abrindo um novo campo, não sei. Aí você vai. Então, você estando lá, você vai aproveitar a sua moradia, a sua estadia, o seu salário, a sua influência e vai pregar o evangelho. Esse é o T1. O T1 é alguém que vai já
por motivos da empresa, por motivos de trabalho, e resolve ser um missionário lá. Quais são as desvantagens do T1? Primeira desvantagem, ele tem um foco muito dividido, né? Muito dividido. Para você ter uma ideia, eu peguei alguns dados aqui, olha que interessante isso aqui. Só nos Estados Unidos tem 320 mil americanos que estão trabalhando na janela 10x40. Trabalhando assim, como empresários, como funcionários de grandes empresas, executivos, 320 mil. Eles acreditam, nos Estados Unidos, que 1/3 dos americanos são cristãos assim fervorosos. Ou seja, vamos pegar aqui que desses 320 mil, pelo menos 100 mil são cristãos fervorosos. Ou seja, esses 100 mil cristãos que moram na janela 10x40 poderiam ser missionários T1. Usar da sua influência, das suas amizades. Olha, ele tem condições, esses T1, de bancar funcionários na sua casa, de fazer terceirizar serviços, de estar em contato com a comunidade sempre. Então, a desvantagem é que o foco é muito dividido, mas a vantagem é que ele está lá por conta. Ele não precisa de dinheiro da igreja, não precisa de arrecadação de dinheiro, ele vive por conta dele. Mas, infelizmente, a carga horária dele é pelo menos 40 horas semanais de trabalho. Então, ele tem pouco tempo para evangelizar e o foco dividido. Entenderam? Olha só que interessante. A Associação de Missão Filipina estima que tem 1 milhão de filipinos evangélicos, cristãos, trabalhando no Oriente Médio. Imagine, amados, se esse 1 milhão de cristãos filipinos resolvessem usar a sua vida para fazer missão lá nas Filipinas, no seu trabalho, na sua vida. Quanta gente poderia ter sido evangelizada, né? Mas, infelizmente, olha só o que diz aqui. Essa pessoa tem uma vida confortável, acesso a pessoas influentes, participa de uma comunidade de empresários, tem contatos com o governo, são autossustentáveis, a maioria é bem paga, mas aí é o tipo de missionário mais leve que tem. Ele usa os sábados ou os domingos, um dia à noite na semana, às vezes ele demora para se estabelecer, e aí depois de um ano lá ele vai pegar no ritmo. Outra desvantagem muito grande, dificilmente o T1 aprende a língua dos nativos locais. Porque como ele é chefe, as pessoas que têm que entendê-lo. Então as pessoas falam a língua dele, inglês possivelmente, a língua geral, né? Mas ele não aprende a língua nativa. E para pregar, a melhor coisa que tem é aprender a língua das pessoas. Vamos lá. Sobre o T1. Última coisa aqui, ó. É impossível rastrear todos os T1s. A gente não tem rastreio. Porque os T1s, eles não são vinculados a agências missionárias. Eles não estão ligados a agências missionárias. Então não dá para saber. Estima-se que 1% de todos os trabalhadores missionários são T1. 1%. Olha, milhões de pessoas trabalhando na janela 10x40, 1% dos missionários todos são T1, né? Ele fala assim, não pertence a nenhuma agência ou igreja enviada e não precisam retornar ao país para pedir mais dinheiro e nem tem que fazer relatórios. Então, eles ficam lá por conta, então não tem como saber. 1%. Vamos lá, gente. Perguntas sobre o missionário T1. Ficou claro? Tem alguma pergunta? Quer saber mais alguma coisa? O professor é muito bom e não, e não tem dúvida nenhuma. É assim, ó, ou o professor é muito bom e ninguém tem dúvida, ou ele é muito ruim, que ninguém entendeu nada, está com vergonha de perguntar, né? Então, vamos crer que é o A1, né? Que ele é muito bom. Vamos para o T2. Quem sabe quando misturar, vai virar uma bagunça na sua cabeça aqui, como está na minha nesse instante, né? Eu vou acompanhando aqui. O T2, gente, ele também vai a trabalho para uma empresa. Ok? Também. Só que o T1 ele é transferido compulsoriamente. Aí ele fala, já que eu estou aqui, eu vou ser missionário aqui nas horas vagas. Né? O T2 não. Ele força uma transferência, ele arruma um trabalho lá, ele abre uma empresa naquele país, ele já tem o propósito lá para isso, entendeu? Então o T2, ó, ele como vai para ser missionário, mas está usando a empresa para isso, ele busca mais treinamento, busca mais qualificação, mas trabalha numa empresa local, ou uma empresa estrangeira que está naquele local. Ele, então, também tem a desvantagem de ter pouco tempo de trabalho, porque ele vai ter que trabalhar para sustentar lá,
ele é praticamente 100% sustentado por ele mesmo, mas ele tem a vantagem que ele tem mais foco do que o T1, porque ele foi com esse propósito. Ele está lá para ser missionário. Então, ele é mais ganhador de alma, ele é mais capacitado. Aí colocou aqui assim, ó, eles são inteiramente sustentados por seu trabalho. Normalmente, seu trabalho secular requer 40 horas semanais, o que deixa pouco tempo para o ministério fora do ambiente corporativo. No ambiente corporativo, ele tem muitos contatos. Então, ele é um lugar bom para evangelizar, mas fora daquele ambiente, ele já tem pouca influência e não consegue gastar tempo, né? Agora, trabalha para não cristãos, de modo que o testemunho pode sofrer restrições no trabalho. Às vezes, o trabalho dele não deixa que ele fale de Jesus lá. Além do mais, muitos deles não aprendem também a língua local, porque fica muito envolvido na sua empresa ali, não aprende a língua local, né? Quem pode me dizer aí um exemplo de missionário T2 na Bíblia? T1 não tem, tá, gente? T1 não tem. T1 é todos, vamos dizer assim, né? Você mora aqui em Tatuí. Você é um T1. Você trabalha, vive e você gasta o tempo que você tem sobrando aí para pregar o evangelho. Certo? Aqui você é um T1, se fosse considerado assim, né? Então, você está aqui para trabalhar e usar as vagas para pregar. Esse é o normal das pessoas. Agora, quem pode me dizer um T2 aí na Bíblia? Pensa aí um pouquinho. Vou pausar o vídeo aqui para você que está assistindo poder dar a sua sugestão, né? E aí, o que vocês me dizem? Alguém tem uma ideia? Missionário T2 na Bíblia? Não? Pastor Mateus? Surge com a teologia, né? Eu vou ajudar no T2. E T1, T3 você vai ter que fazer, hein? T2, Áquila e Priscila. Por quê? Ó, eles faziam tendas com Paulo em Coríntios, ajudaram a começar uma congregação lá, e tendo sido discipulados por Paulo, se mudaram de Coríntios para Éfeso. E lá em Éfeso, eles faziam tendas e cuidavam da igreja, discipularam Apolo. De lá, eles foram para Roma, e lá em Roma faziam tendas também. E abriram uma igreja na casa deles, que era um ambiente de trabalho, e virou igreja também. E não há nenhuma indicação na Bíblia de que eles tinham ajuda da igreja ou que eles recolhiam dízimos e ofertas para o sustento deles. Eles viviam do trabalho de tendas e eram fundadores de igreja, pregadores, né? E há várias vantagens no T2, né? O trabalho dele através de relacionamentos naturais, o que permite compartilhar a fé de maneira mais natural, né? E como o T1 não precisam levantar recursos financeiros. E também isso também elimina a necessidade de lições de casa regular para manter o suporte. Eles não precisam voltar para o Brasil ou para o país deles para levantar suporte, né? Eles são relativamente bons de evangelismo, porque tiveram um treinamento e pelo menos a maioria deles já plantou uma igreja no seu país de origem. Aí eles querem plantar fora. Eles são mais treinados. 5% das pessoas pesquisadas, missionários, são fazedores de tendas T2, tá certo? Hoje, 1% é T1 e 5% T2. Ok? Perguntas sobre o missionário T2. E aí? Perguntas? Tem perguntas aí? Se tiver no YouTube, faz a pergunta no YouTube, tá? A gente vai ser ao vivo, né? Fabiana. Comportores seriam T2? Comportores T2? Vamos ouvir o T3. Eu acho que eles são T3. Eu acho que são T3. Porque assim, os comportores efetivos, se eles podem ajudar, eles podem sair da cidade deles e ir para uma outra cidade, lá ficarem como efetivos, ajudando o pastor e tal. É que assim, ó, é que essas pessoas T2, é certeza que comportou não é, agora eu sei por quê. Já me veio a resposta. Que o T2 ele tem um trabalho secular. O comportor, ele trabalha para a igreja. Ele já faz um trabalho evangelístico no dia a dia. Então, as 40 horas do T2 são, sei lá, fazendo qualquer coisa. O comportor não. O comportor evangelista, para quem não entende o que é isso, é um missionário que vende de porta em porta livros missionários, né? Ele passa 24 horas trabalhando para o evangelho. Então, ele não pode ser T2. T2 é um empresário, um vendedor que seja, mas de coisas seculares. Então, ele usa a sobra do tempo dele. Empreendedores. São empreendedores normais, do ramo secular, qualquer coisa. Desde uma balinha até um avião. O comportor não, ele já é evangelista já, tá bom? De tempo integral. O comportor é considerado como evangelista de sustento próprio, ok? Ele
ele faz, a tenda dele já é o próprio evangelho, né? O que ele vende, ele se mantém. Talvez nesses T5 aqui não tenha, porque essa modalidade é uma modalidade totalmente adventista. Você não vê no meio evangélico pessoas que se mantêm evangelizando, assim, vendendo livros. Não sei se vocês conhecem alguém que faz isso em alguma igreja, né? Vendem livros para salvar de porta em porta e se mantém com isso, né? Ok? Perguntas sobre T2, então? Aquila e Priscila? Quem quiser conferir depois, leia lá Romanos 16, 3, Atos 18, 19 e Atos 18, 2 a 3, ok? Vamos para o T3. T3. O T3, gente, parte da renda dele, ele providencia, trabalhando. E parte da renda vem de fora, de doadores, de denominações, igreja e tal. O que acontece? Ele é seu próprio chefe. É um cara que trabalha naquele país, mas trabalha pouco. Porque o foco dele não é o trabalho. Ele tem horários flexíveis, ele faz um bico, vamos dizer assim, ganha o suficiente e gasta o restante do tempo todo evangelizando. Por que ele faz isso? Porque ele precisa de um visto. Ele precisa de autorização para entrar no país. E o país não aceita missionários. Então, ele cria uma oportunidade de trabalho para poder ter a entrada no país e a legalização. Mas o propósito dele é pregar o evangelho. Então, ele trabalha pouco. Aqui diz assim, ó, ser seu próprio chefe ou limitar suas horas de trabalho dá ao T3 mais tempo para aprendizado da língua e realizações de ministérios relacionados. Então, olha só, ele daqui em diante começa a saber mais da língua, porque ele vai gastar tempo. Tem alguns que vão, o T3, para serem estudantes da língua. Eles vão lá para estudar a língua e gastam ali 4 horas estudando a língua por dia, o restante do dia evangelizando, pregando, fazendo relacionamentos, ampliando a sua rede de contatos, suas amizades, né? Ó, o T3 apresenta estratégias de evangelismo, discipulado e plantação de igreja e tem perfil profissional desejado pelo país escolhido. Olha só, ele tem capacidade profissional para atuar nas áreas seculares, mas também tem capacidade evangelística. Então, ele é querido no país porque precisam dele, mas ele também é preciso lá porque ele evangeliza bem. Então, ele fica ali dividido, podendo fazer as duas coisas, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é importante. Ó. O T3 enxerga o trabalho como um veículo para entrar no país, alcançar pessoas e levantar apoio financeiro. Lá no país, por estar naquele país, ele recebe apoio financeiro. Então, ele tem ali um trabalho básico para mantê-lo, mas o grosso vem de fora, vem da igreja, vem de amigos, vem de patrocinadores, porque o foco dele é o trabalho evangelístico, né? São considerados empresários, professores, etc. Mas em seus países de origem, são considerados missionários. Olha que interessante. Tem uma dupla identidade. Tem vantagens e desvantagens. Olha só. Como é que é isso? Eu estou aqui, vamos dizer que eu estou no Japão. Aqui no Japão, as pessoas falam, não, o Vinícius é empresário, porque eu trabalho aqui, eu tenho uma lojinha, eu abro ela pouquinho, tá vendo, mas eu não tenho loja. Então, para esse país, eu sou empresário. Mas para quem me conhece no Brasil, me chama de missionário. Dupla identidade. E eu uso essa identidade quando eu preciso. Para a igreja lá no Japão, eu falo, gente, eu sou missionário aqui. Para as pessoas do comércio, eu sou empresário. Essas duas identidades ajudam o missionário a ficar no país, a ficar camuflado, mas ao mesmo tempo poder trabalhar, né? Olha só, um exemplo aí, vamos lá, gente. Um exemplo de uma camarada na Bíblia que tinha um trabalho, mas também recebia da igreja e gastava mais tempo evangelizando do que trabalhando, mas tinha um trabalho ali para usar como um álibi, né? Dupla identidade. Quem pode me dizer aí um exemplo bíblico? Pode escrever ou pode falar. E aí, ninguém sabe? Gente do céu. Chuta aí, ó. Fala, Golias. Golias, né? Golias, ao mesmo tempo que ele matava crente, ele... E aí? Não? Então eu vou dizer, vocês estão muito tímidos ou estão sem saber de nada, né? Paulo. Paulo era fazedor de tendas, igual Aquila e Priscila. Só que Paulo também ia para a igreja lá e falava assim, olha, Coríntios eu não vou pegar nada porque eu não quero ser pesado a vocês. Mas em outro lugar, onde tinha mais condições, ajudava Paulo. Paulo foi pastor em Antioquia, a igreja mais rica de toda a região, né? Inclusive mandou dinheiro até para Jerusalém. Então Paulo era mantido pela igreja e pelo ministério dele de tendas. Mas o foco era a pregação. E ele foi o maior evangelista aí, né? T3. Agora,
O T3 provê uma estratégia de entrada e permanência a longo prazo no país fechado. Como ele tem uma empresa lá, ele pode ficar bastante tempo, ao mesmo tempo que tem flexibilidade para investir tempo em coisas não relacionadas ao trabalho dele. E agora a parte que eu achei importante, ter o controle do próprio tempo e o apoio financeiro da igreja de origem reduz a pressão por ganhar dinheiro. Ele não tem que, eu tenho que ganhar dinheiro para viver aqui. Ele se mantém lá com a igreja. Só que ele pode trabalhar para ter aquela visão da cidade, né? A maioria dos fazedores de tenda 3 aprendem bem a língua e são 35% dos missionários pesquisados são T3, né? T3 e T4 são os missionários mais eficazes, de acordo com a pesquisa. São aqueles que mais têm retornos de salvação, de crescimento do evangelho. Ok? Então, sobre o T3 aqui, ficou alguma pergunta ainda? T3? Viu aí também, Fabiana? Não encaixa com os comportores, porque aqui ele tem um trabalho secular, pouco tempo. Você vê um professor, ele vai dar aula no país, ele fala assim, vou dar 4 horas de aula, ou então 10 horas semanais, 2 por dia. Ele vai fazer amigos na escola, vai conhecer pais, só que ele está ali trabalhando 2 horas por dia. Vai ganhar um salário bem reduzido. Para se manter, precisa de um pouco mais de dinheiro de fora. Mas ele está ali no país e pode se concentrar em pregar o evangelho. Ok? Sem perguntas? Vamos lá para o missionário T4, né? Faltam 2, T4 e T5. Se eu surgir pergunta no meio do caminho, não tenho vergonha, só abrir o microfone, tá certo? Vamos para o T4. O T4, gente, é o fazedor de tenda no sentido do trabalho para uma empresa. Entretanto, faz pouco por essa empresa. Ele é quase um missionário tradicional. Ele trabalha para organizações não governamentais. Por exemplo, ele vai para uma empresa, a empresa leva ele, mas a empresa dele é tipo assim, voluntários pela África. Ele vai lá para ajudar a cavar poços artesianos. Então ele vai para cavar poços, para ser missionário. Então ele ajuda aquela sociedade, através da ONG, e prega o evangelho. Ele vai, por exemplo, para aquela missão Maranata, vou construir um prédio. Talvez seja o caso da Emily aqui, né? Que é engenheira. Aí eu vou lá para ajudar a construir esse prédio. Então ela vai exercer o dom dela e pregar o evangelho. Vai construir uma igreja, vai reformar casas, e durante esse período ele cuida dessas famílias, ganha confiança, né? Hoje eu li lá na igreja o método de Cristo, né? Se eu saber falar de cor, como é que era o método de Cristo, o livro não está aqui, mas é mais ou menos o seguinte, Cristo misturava-se com as pessoas. Onde elas estavam. Angariava a confiança, ministrava as suas necessidades. Quer dizer, antes, ministrava as suas necessidades, ganhava a sua confiança, então ele dizia, segue-me. E eles o seguiam, né? Então, esse é o método de Cristo. O T4 é o mais eficiente, porque ele trabalha pouco também, aprende muito da língua, só que o pouco que ele trabalha já é focado nas pessoas, já é ajudando as pessoas. Talvez entre um pouquinho aqui o comportor, que está trabalhando em prol da sociedade. Por exemplo, um comportor, um evangelista de livro, que trabalha com saúde, ele é um missionário da saúde. Ele vai dando palestras, ajudando pessoas na área de saúde, e ele usa esse propósito de saúde para levar também Cristo, certo? Talvez seria o comportor aqui, um T4 também, certo? T4 para T5, ok? Uma coisa interessante, vive e trabalha com missionários. De qualquer modo, T4 é um missionário, ele vive e trabalha com missionário. Mesmo que a missão dele seja construir coisas ou dar aula, ser professor e tudo mais, mas ele faz isso pela missão. Mas não com identidade de missionário. Ele tem a identidade dele é de ONG, é de serviço voluntário. Ele está servindo aquela nação. Ele não é um missionário. Então, aquele país aceita, por exemplo, pessoas que vão para lá para fazer reciclagem. Eu tenho um amigo meu, o pastor Roger, ele trabalha numa empresa de reciclagem de lixo. Ele, uma ONG, criou um esquema lá no Egito, se não me engano, em bairros muito sem tratamento de esgoto, muito lixo, eles fazem separação do lixo e reciclagem. E esse grupo de recicladores são pastores e missionários. Eles limpam aqueles bairros e levam esperança. Agora, o trabalho deles é reciclagem. É uma ONG de reciclagem e de meio ambiente. Só que eles pregam o evangelho. Ok? E aí diz assim, aproximadamente 30% dos entrevistados são fazedores de tendas. Então, nós temos 1% T1, 5% T2,
35% que vai para 41%, né? 35% T3 e 30% T4. Então, já estamos 75% aí, né? Se eu não me engano. Não, 75%. 75%. E aí o T5 mais 5%. Está faltando missionário nessa conta aqui, né? Tem os missionários Ô, pastor, T6. deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Muito bom. Esse missionário T4, que é o que vai com as ONGs, né? São missionários de curto prazo, longo prazo, eles vivem em prol dessas ONGs ou essas missões rápidas, igual a Maranata faz, né? Porque às vezes é de um ano, de um mês. Tem algum prazo de tempo? Dentro das desvantagens dele, tem essa. Por exemplo, se ele vai para a missão de curto prazo, ele tem grande influência, só que pouco prazo. Mas tem missionários T4 que passam uma vida. Por exemplo, tem ONGs, essa da reciclagem lá, já está 8 anos no Egito. Meu amigo está lá 8 anos. Ele não tem previsão de ir embora. Então, depende muito daquilo que você vai fazer e do tempo que você tem para fazer, entende? Então, se você quer dizer, eu quero passar um ano, você pode passar um ano. Mas essa é uma desvantagem do T4, porque o trabalho da ONG pode ser um período curto mesmo. Acabou aquele trabalho, a ONG tem que ir embora. Mas tem ONGs que têm trabalho para a vida toda, né? Pode ficar muito tempo. Então, varia muito do tempo que você vai dedicar. Se você fala assim, não, eu quero morar num país e viver naquela ONG, você vai para aquela ONG e fica. Enquanto a ONG existir, você está lá evangelizando, entendeu? Entendi, obrigado. Olha só o que diz o livro aqui, ó, vou te ajudar. Ó. Essa categoria inclui trabalhadores das áreas sociais ou de saúde, médicos comunitários, professores, agrônomos, engenheiros e outros que servem por meio de ONGs. Então, você vê aqui, ó, um médico. Ele vai com o médico daquele Médicos Sem Fronteiras. Ele pode trabalhar de médico a vida toda lá. Até o próprio engenheiro. Se ele não quiser voltar para o Brasil mais, se apaixonou por aquele lugar, ele faz uma escola aqui, outra escola ali, outra escola aqui, faz um hospital. Ele fica lá para a vida toda, se ele quiser. Entende? Então, é muito particular isso no caso. Ok? Agora, o missionário T3 e o T4 são os que mais são amados pelas agências de evangelismo aí, agências missionárias. Eles são os mais queridinhos, né? Que dizem que tem mais resultado. Pastor Mateus. Não, eu ia falar que desses daí, né, que a gente esteve falando, talvez se encaixa aí vários chamados do serviço voluntário, né, que vão pessoas ali para ser professores, né, ou trabalhar em campos de refugiados, talvez quadra, só que deve ser mais, assim, ligados a esse tipo de função, né, por exemplo, de estar justamente em aula ou então cuidando de campo de refugiado ou outros projetos mais de comunidade, né, talvez. Você viu o Winners. O Winners é uma escola de futebol. Então, a pessoa vai lá porque ele é bom de futebol. Aí ele vai ser professor para goleiros. Aí está lá ajudando os goleiros, mas ele foi lá para evangelizar. Então, aqueles goleiros, os pais dos goleiros, a comunidade, é o campo evangelístico dele. Quem mantém ele? A ONG, um pouco a igreja, mas a ONG é responsável por ele ou a arrecadação que ele fez. Porque, geralmente, a gente arrecada para a ONG também. Então, ele está lá evangelizando. O Winners, nós tivemos aqui aquela que estava no Camboja, né? Qual o nome dela, amor? Aline Piologro. A Aline Piologro, ela estava numa ONG como professora, né? E ela estava dando aula e evangelizando, angariando a confiança. A diferença é a seguinte, a Aline Piologro estava como missionária e não como voluntária. O voluntário, ele fica a curto prazo e ele tem participação, ele não tem comprometimento. A participação dele é uma prestação de serviço. O missionário, não. O missionário, ele tem um comprometimento e ele fica mais tempo e o comprometimento dele é levar a palavra mesmo, diferente. Né? A Bruna, por exemplo, é missionária. Nós estamos trabalhando hoje então, tem essa missionários. Então, mas, por exemplo, dentro desses T1, T2, T3, T4, T5, todos eles são missionários, nenhum deles são voluntários. Não, na aula de hoje não tem voluntário. Os voluntários são aqueles que vão para fazer algum serviço lá e não vão se envolver na salvação de pessoas. Por exemplo, vou construir um prédio. Ele vai lá, constrói o prédio e vai embora. Ele foi dar um serviço voluntário dele para ajudar uma causa, mas ele não vai trabalhar diretamente com a salvação. Então, a salvação vai ser fruto terceirizado, vai ser reflexo do que ele fez. Então, não são os T1. T1, 2, 3, todos os T's são missionários.
pessoas que vão lá para evangelizar, dar estudo, salvar pessoas, levar a palavra, e eles usam essa ONG para isso. Então, ele é um professor missionário, certo? Então, os voluntários, até quem deu aula sobre isso, foi nossa amiga da Alemanha. Me ajuda de novo aí, amor, que eu sou ruim com o nome, eu esqueço tudinho aqui. Aquela da Alemanha, o nome dela é... Alice Herman. Alice Herman. Alice Herman, a aula dela, quem não viu, vai lá, missionária da Alemanha, no canal do YouTube, tá lá, Alemanha, Missão Todd. Ela explica a diferença de missionário e voluntário, certo? Então, o voluntário vai lá para fazer alguma benfeitoria. O missionário, ele até pode estar com o pessoal da benfeitoria, mas com foco na missão e salvar pessoas, né? Ok? Sabe quem é um missionário desse aí? Ó? Eu achei meio estranho aqui, eu quero ver se vocês concordam. Não precisa concordar com o livro, né? Eu fiquei um pouco assim, ó, missionário T4. Eu até levei um susto quando eu vi o T4 aqui. Eu falei, esse cara é T4? O que vocês acham? Quem pode ser um T4 na Bíblia? T3? Acre e Priscila. Vai, Mateus. Não sei se... Não seria Jonas, não, né? Não. Jonas, eu acho que Jonas foi lá para mandar fogo do céu já, né? Ele foi só para fazer isso. Vai cair fogo do céu. Não teve benfeitoria nenhuma. Sabe quem ele separou como T4, gente? Pedro. Pedro, você fala, não, Pedro é pastor, Pedro é só missionário. Mas olha o que ele fala. Que a ordem de Cristo foi assim, Pedro, vai nas vilas, curando, restaurando, alimentando, fazendo milagres. Então, Pedro, ele diz assim, quer ver? Ó, no mundo de... Quer ver? Eu vou pegar aqui mais para trás. Ó. Pedro é um exemplo de tendas. No mundo de hoje, Pedro provavelmente trabalharia numa ONG, curando doentes, ajudando oprimidos, ganhando os perdidos. Pedro foi uma testemunha de Jesus onde esteve e em tudo que fez. Há muitas vantagens, né? Para começar, trabalhadores que servem ao Ministério de Alívio, Desenvolvimento, vão ao encontro da necessidade física, educacional e material das pessoas. Então, dizem que Pedro, ele era aquele cara que distribuía os alimentos. É que as viúvas ficaram com tanta falta de comida que teve que botar os diáconos. Mas no começo, quem que dava os alimentos? Pedro. As pessoas vinham para Pedro, ele dava comida ali, comida aqui, distribuía e pregava para elas. Então, ele alimentava, curava e aliviava o sofrimento também emocional. Então, isso que as ONGs missionárias fazem. Então, você vai usar o alívio do coração, da fome, do ensino, para evangelizar. Pedro, então, é nosso exemplo de missionário T4, ok? Vamos para o T5? Ou ficou alguma pergunta aí? T5? Fabiana colocou aqui, ó, curto prazo é um voluntário. Nem sempre, tá? Nem sempre. Por exemplo, eu vou para o Japão passar 15 dias. Eu não farei serviço voluntário lá. Eu não vou distribuir cesta, eu não vou pintar meio-fio, igreja, não vou construir nada. Eu vou só pregar o evangelho. O que muda é o resultado. O resultado a curto prazo, ele geralmente não é bom. Por isso que você tem que fazer um trabalho antecipado. A igreja tem que ter uma comunhão, tem que ter todo um esquema para o missionário, quando chegar lá, fazer o que ele vai fazer. Então, por exemplo, eu vou fazer... Mas a diferença é a seguinte, você é pastor, você já é missionário. Agora, nós, que não temos essa formação, nós somos leigos, entendeu? Indo para lá, nós somos totalmente voluntários. Né? Então, eu vou lá, vou para cantar e tal, mas assim, eu não vou fazer... De repente, eu vou lá para dar ensinar, de repente, eu vou fazer uma alfabetização de língua portuguesa brasileira, né? Então, mas aí eu vou usar a minha formação. É diferente de você, entendeu? Então, assim, quando a gente pensa em ONG, que aí eu respondi a questão da Emily, quando a gente pensa em ONG a gente vai fazer uma prestação de serviço e a gente vai fazer a curto prazo, então eu não sou missionário. Eu vou prestar um serviço, vou trabalhar para uma ONG que tem a missão, né, de levar Jesus às pessoas. No entanto, eu vou prestar um serviço e vai ser curto prazo. E curto prazo ali é até 1 ano. Né? Então, assim, eu não vou estar diretamente pregando a palavra, eu não vou estar dando estudo bíblico, eu não vou estar fazendo nada disso. Eu vou estar construindo prédio escolar. Mas você está pressupondo isso. Porque, olha só, eu sou pastor, é mais fácil. Pastor é missionário. Mas, assim, eu posso pegar 15 dias das minhas férias e ir lá fazer serviço voluntário, entendeu? Posso lá ajudar uns dentistas lá, carregar saco de cimento, eu posso ajudar. Então, eu sou pastor, mas fui fazer trabalho voluntário. Agora, vocês, isso é muito interessante. Que, por exemplo, um cantor. Tem cantores que aproveitam, que cantam, porque a música faz com que eles sejam convidados.
mas eles pregam. Vou dar um exemplo, Jefferson Pilar. O Jefferson Pilar, quando ele vai cantar, ele fala, eu vou. Mas para que é? É só para cantar no evento? Ele gosta de saber, porque se ele vai cantar no evento, ele vai preparado. Eu vou lá só para cantar e volto. Agora, se eu vou para pregar, aí ele vai fazer semana de oração, vai pregar, vai fazer apelo, e ele é um cantor. Só que ele vai como missionário. Então, quem decide isso é quem convida e quem recebe o convite. Então, por exemplo, você vai comigo para o Japão, exemplo. Você pode ir como voluntário para apoiar meu ministério, mas você pode também ser evangelista. Você pode escolher um negócio para você fazer lá, separar uma classe, dar aulas de português com a Bíblia e fazer um trabalho de evangelismo, estudo bíblico. Então, assim, depende muito do missionário e da missão que você está indo. Não é o tempo, gente, não é o tempo que determina se é voluntário ou se é missionário, é o propósito. Se você está salvando almas, é missionário. Se você está ajudando as pessoas, é voluntário. É basicamente isso. Pegou a visão aí? Às vezes tem uma Tudo linha ok tênue. para mim. Às vezes tem uma linha bem tênue, assim, que você não sabe diferenciar. Por isso que, geralmente, os de curto prazo, por não terem muita experiência, por não terem know-how, não terem estudo ou preparo missionário, dá um exemplo. A agência de missões, a AMI, qual é o nome? A AFM, não leva para curso de imersão pessoas que vão ficar 15 dias, 6 meses. É de 1 ano para 2. Então, essas pessoas não têm um preparo, não sofrem adaptações, não sofrem tanto com o transculturalismo. Então, eles ficam mais de boa, entendeu? Não sofre tanto com a diferença cultural, porque eles vão voltar, eles estão só prestar um serviço. Agora, se você vai com propósito, aí é diferente. Não, eu vou lá para evangelizar. Todos aqui, eu sei que eu, pastor, somos Mateus somos pastores, mas os outros podem, se você se especializar. Eu tenho muitas pessoas que pregam melhor que eu, que dão estudo melhor que eu e não são pastores. E que têm o dom de fazer apelo. O pastor Luiz Gonçalves, ele foi virar pastor há pouco tempo. Ele era evangelista já da divisão sem ser pastor. Porque ele tinha um dom, entendeu? Ele era um dom. E tem até hoje, né? Então depende muito disso aí. Ok? Vamos para o T5. Talvez o T5 é um pouco do que a Fabiana puxou aí, quer ver? Ó? Diz assim, ó, T5 é um missionário tradicional, não fazedor de tendas. Ele só é fazedor de tenda, sabe quando? Quando ele tem que ter um visto de alguma coisa, de estudante, e ele usa aquele visto só para entrar mesmo. Porque o trabalho dele é todo focado, ele é mantido 100% pela igreja ou por mantenedores, e ele está lá para pregar o evangelho de maneira tradicional. Geralmente, o local tem uma igreja, ele vai servir nessa igreja, né? Aqui, ó. Em razão de países onde ministram não conceder visto para missionário, o T5 não tem identidade missionária religiosa, mas ele está lá só para isso. Ele tem um perigo. Como eles estão vinculados a uma empresa e só pregam o evangelho, não trabalham nessa empresa, eles só foram com essa empresa para chegar lá, eles são rapidamente investigados, né? São rapidamente questionados e muitos são retirados do país devido a essa questão de confusão de identidade, né? Os fazedores de tenda T5 precisam avaliar de perto o relacionamento com os órgãos oficiais do governo. Normalmente, eles não querem que o governo saiba o que estão fazendo. Mas uma vez que o T5 começa a juntar grupos de crentes, é possível que as autoridades religiosas ou governamentais decidam investigá-lo, né? Então, é basicamente o que eu falei. É fácil para entrar em um novo país, mas é difícil às vezes permanecer. Visto pode ser obtido rapidamente se for estabelecido um escritório de representação ou de empresa de fachada. Eu realmente não gosto do T5 por ser essa empresa de fachada. Pode não soar bem em alguns lugares, mas em alguns lugares não tem como. Não tem como. Não tem como se não for de fachada, né? Não tem como entrar. Agora, o T5 tem flexibilidade, liberdade para ministrar de forma que se sentir conduzido. Ele tem tempo à vontade. Ele é totalmente mantido pela igreja. Tá certo? Esse aí é o T5. 5% dos missionários são T5. São as pessoas como pastores. Vão para lá, né? Eu estou indo para o Japão totalmente custeado, eu vou fazer só isso. Eu não vou me preocupar com nada mais. Vou me preocupar só em pregar o evangelho. Ok? Perguntas aí, do T5, para a gente botar o nosso quadro aqui. Vou até ajeitar já esse quadro aqui já. Uma pergunta? Tudo resolvido, então? Deixa eu abrir aqui, ó. Vou botar esse quadro aqui para a gente analisar e vou perguntar para vocês que tipo de dicionários se encaixam melhor, tá certo? Vamos ler esse quadro primeiro aqui.
Deixa eu fechar as outras salas aqui e aumentar. Vocês conseguem ver direitinho aí? Quem sou eu, afinal? Está na página 59 do livro Fazedores de Tendas, tá? Como alinhar negócios e missões. Olha só. Vamos começar aqui com tempo intencional. O T1 não tem tempo intencional. Ele tem só o tempo de trabalhar. O restante ele vai usar o que dá. O T2 já vai com intenção, T3, T4, T5. O testemunho dele é intencional. Ele foi para isso, tá certo? Você vê que o T1 perde muito nesse quesito aí. 6 ou mais horas de trabalho por dia. O T1 e T2 trabalham 40 e 48 horas o T1, 40 o T2. Agora, o T3 e T4 varia muito. O T5 ele é livre. Ele não tem que trabalhar horas por dia, né? Trabalho secular, eu digo. Ok? 1 ou 2 horas de trabalho por dia. Esse aqui, no caso, para o Evangelho. O T1, T2, T3, T4 trabalham 1 ou 2 horas por dia. Agora, o T5 é livre, né? O trabalho fornece sustento financeiro integral. O T1 e T2 banca tudo. O trabalho dele. O T3, T4, T5 não. Tá certo? Ó, as igrejas e mantenedoras fornecem sustento integral. Só quem tem sustento integral é o T5. O T3 e T4 pode ter integral, mas pode ser parcial também. Depende muito da missão e tudo mais, ok? Trabalho de igrejas mantenedoras fornece algum sustento financeiro. Ó. O 3 e o 4 recebem alguma coisa. O 1 e o 2 nada, e o 5 é tudo, né? Treinamento missiológico secular. Olha só, o 3 e o 4 e o 5 recebem treinamento. Agora, o 2 e 1, o 2 às vezes, 1 raramente. Só recapitulando isso, né, gente? Foi o que eu ensinei. Enviado por uma igreja ou agência missionária. O 3, o 4 e o 5 são de agências missionárias. O 2, ele vai por conta, mas às vezes a agência o apoia. O 1 é por conta mesmo. Presta contas às pessoas mais experientes no campo. Olha só. O T5 ele tem que prestar contas. Todos que vão por agência ou que estão ganhando dinheiro de fora, tá aqui, ó, 3, 4, 5 prestam contas. O 2, dependendo do que ele faz, quem o enviou, ele tem que prestar contas. Um não. Não deve nada para ninguém, fica lá e se não trabalhar também tá tudo bem. Lembra que eu falei do foco, né? Ele não tem tanto foco às vezes. E aqui, a última pergunta, investe tempo em aprender a língua local em um nível razoável. O 1 e o 2 não tem esse tempo, a não ser que eles queiram, né? É opcional, mas ele não tem essa obrigação. Agora, o 3, o 4 e o 5, eles emergem mais, eles estão vivendo para a missão, tem que conhecer a língua local. Ok? Sobre o nosso quadro, alguma perguntinha? Recapitulação? São 5 horas, né? Estamos chegando no limite da nossa aula aí. Eu vou colocar isso no grupo da nossa escola Todd. Você que não tem o grupo, você que está no YouTube, dá um print aí e guarda, ok? Tá bom? Gente, vamos conversar aqui então 5 minutinhos aqui. Quero ouvir de cada um aí. Qual tipo de missionário você acha que se encaixa melhor com o seu perfil? Qual que você... E por quê, né? Me diz aí. Começando aí. Quem que é seu primogênito aí? Fabiana. Eu acho que eu vou me encaixar aí a partir do T2. Assim, eu me sustentando. Eu, Fabiana. Agora, se for Fabiana com a família, né? Aí não é um chamado meu, é um chamado teu. É Aí sustentado pelo marido. Então, mas é bom, sabia? Muitas mulheres, elas vão com o esposo se mantém, T2, às vezes T3 ou T5, que seja o meu caso, e ela fica com o tempo livre, porque o missionário vive realmente com menos, e ela gasta o tempo todinho. O problema da esposa que vai livre é que ela tem poucas oportunidades de relacionamento com as pessoas do local. Então, qual a indicação? Que elas estudem muito a língua, porque elas estão com o tempo livre, e assim que estiverem bem inteiradas da língua, procurarem coisas que elas possam trabalhar de maneira que ter contato com a comunidade, né? Envolvimento, nem que seja coisas sociais e tudo mais. Mas muito bom. Eu queria que você fosse T2, para você me manter lá na missão, né? Você me manter, para eu ficar de boa lá evangelizando, usando meus dons e o seu dinheiro, tá certo? Muito bom. Vamos lá, próxima. Quem vai ser a próxima a contribuir aí? Eu acho que eu me encaixo no T2 também, embora eu tenha muita vontade de fazer parte desses grupos voluntários aí, do T4. Por isso que eu perguntei.
o que eu Mas vejo- nada me impede, né, de ser transferida daqui de Goiânia para outro lugar, para outro estado, por exemplo, fazer minha profissão, ser engenheira em outro estado e pregar o evangelho. Tendo boca é o que importa. Não, o que eu percebo, assim, com as conversas que eu tenho contigo, é que você pensa assim, eu vou lá para ser um engenheiro de 15 dias, 30 dias e tal. Tem projetos que fazem igreja em 30 dias, mas você pode ficar numa missão lá. Eu lembro do engenheiro da associação aí, ele veio de outro estado para ficar aí, morar no outro estado, não conhecer ninguém, só fazendo igrejas. Então, o missionário que fica um ano, por exemplo, no lugar, ele pode construir igreja no país inteiro, umas 10, 20, 30 igrejas, acompanhar todas elas, viajando, dando consultoria, mas ao mesmo tempo ele acaba ficando um pouco voluntário, né? Trabalhando lá só com engenharia. Então tem que cuidar só para não perder esse foco, porque se ele vai para receber salário integral, ele vira um T1, não estuda língua, não se envolve com as pessoas da comunidade, ele está só fazendo uma igreja. Conta dele com os pedreiros ali, né? Não que não possa salvar os pedreiros, mas ele não está ali diretamente na igreja. Os Então, se pedreiros você... são os the best, já sei até a língua deles já. Notícia aí, dia 26, eu vou transmitir ao vivo, gente. 26 agora, teremos um batismo de um dos pedreiros da construção de Nova Tatuí. Nós temos uma obra lá, estamos construindo 400 metros quadrados de igreja, 2 pisos, e 3 pedreiros estão recebendo estudo bíblico. Um vai batizar agora em 26 e nós estamos preparando 2 para setembro, né? Para primavera. Orem por isso. Mas agora o Gabriel vai batizar dia 26. Eu vou colocar aqui no meu canal, vai ser sábado, eu vou colocar possivelmente no domingo à noite, tá certo? O vídeo. Mas quem quiser assistir ao vivo, vai ser transmitido na Igreja Nova Tatuí, né? Muito bom. Muito bom, Emily. Você pode ser dos dois, né? T2 ou T4 aí. Que mais aí? Jucimara, não falou nada. Noemi, cadê o Matheus? E aí? Então, eu dou aqui os meus pontos. Bom, agora, né, T5. Tá vivendo T5. Né, mas, assim, na faculdade já havia participado de alguns projetos que eram bem ali T3, T4, né, que era a questão ali mais do voluntariado. Bom, voluntariado fazendo justamente ações na comunidade, mas também dividindo o tempo com as ações missionárias, né, então, mais ou menos ali entre esses daí. Mas o meu ponto, até mesmo antes de ter entrado na faculdade, era de ter feito algo que eu pudesse usar em países que não fossem cristãos para trabalhar com o evangelho e usar justamente essa outra formação, né? Antes da faculdade, talvez a minha ideia mais era de ter um T2, hoje é T5, mas durante já pude experimentar um pouco o que era mais ou menos o T4 ali, né? O T3. Mas é basicamente isso. Eu quero ser T5, assim, o problema T5, sabe qual que é? Por exemplo, um T5 na China. É porque a China não quer pregadores lá, não quer pastores lá. Então, ele fica assim, às vezes ele não tem nada para servir a comunidade. O que o T5 tem que fazer? Ele tem que se instalar e criar métodos que pareçam T4, que ele possa ajudar alguém. Porque mesmo que não tenha ONG, ele tem que pegar e ele vai precisar de quê? De uma comunidade já instalada. Se não tiver ninguém instalado lá, que é sozinho, por isso que os missionários que pesquisaram aqui dizem que o T3 e T4 são os mais eficazes, porque ele tem as ONGs apoiando. O T5 ele depende de um núcleo, de uma igreja, de alguns crentes que já existem ali, e essas pessoas já são rotuladas, já são de uma casta, né? Esses aqui são cristãos. Então, o que distancia ele da comunidade, né? Que ele vai evangelizar. Mas muito bom, Matheus. E aí, mais alguém falar para nós aí? Não sei se a Jucimara aqui pode falar, se o microfone dela está pegando aí, a Noemi também. Falem para nós aí, para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje. Eu acho que estou sem o microfone aí, tá um silêncio sepulcral. Gente, basicamente isso. Olha, indicação de leitura, muito bom. Cheirosinho. Vamos então orar para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Eu quero orar por você que tem o sonho de ser missionário, para que Deus abra a sua mente, seu coração, abra os caminhos e logo, logo você esteja no seu campo fazendo sua missão. Enquanto isso acontece, seja missionário aí onde você está, ajude pessoas onde você está, crie uma ONG onde você está, né? Uma horta solidária, uma fábrica de cobertores aí, o plano aí da Noemi está recebendo tecido de fábricas e vai fazer cobertores para as pessoas carentes. Crie meios para chegar até as pessoas
e seja evangelista aonde você estiver, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por nos amar e nos aceitar no seu campo missionário, Senhor, nos aceitar na tua missão. Que teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um aqui, Senhor, nos capacitando, nos guiando, nos dando a tua direção como o Senhor quer. Para nós não importa tanto se nós somos T1, T2, T3, nós queremos ser eficientes, queremos ser usados e aceitos por ti, Senhor. Abençoe-nos, nos dê aí um retorno poderoso para a nossa escola de missão, é o que pedimos por Jesus. Amém. Amém. Meu povo, Deus abençoe vocês aí, né? Uma boa semana para vocês, e a gente se vê na semana que vem na outra. Eu vou passar o calendário para vocês em breve. Eu, Fabiano e Matheus vamos organizar isso aí e vamos mandar para vocês, tá bom? Grande abraço!